Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Sejam bem-vindos, queridos. Pastor Josiane, pastora Silvia, pastor Gutenberg. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Doutor Rebouças, pastor Fábio. Aleluia. Povo de Deus, vocês estão me ouvindo bem? Estou com fone de ouvido. Tá bom o som? Oh, aleluia. Estás aqui, transformando nossas vidas. Deus é bom demais. O Senhor é muito bom. Como o Senhor é bom. Cante. Deus em milagres, Deus em promessas no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus em milagres, Deus em promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Aleluia. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei. Deus é bom demais, amados. Deus é muito bom. Como Deus é bom. Aleluia. O som tá bom? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver ruim o som, a gente tira o fone. Como é que tá o som? Estão me ouvindo bem? Aleluia. Como Deus é bom. Adora o Senhor, querido. Adora o Senhor. Ele é muito bom. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia. Oh, aleluia. O pessoal está falando que estava um pouquinho alto a música. Está melhor? Aleluia. Obrigado, meu rei. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Pai, o Senhor é tudo, Pai amado, em nossas vidas, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por estas vidas preciosas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado no nosso meio. Pai amado, obrigado, Pai amado, pelo teu favor, pela tua graça. Obrigado, meu rei, pela tua unção feita em nossas vidas, através de nós. Obrigado, Pai amado, pelo teu poder, Senhor, que tem nos tocado de forma sobrenatural, Pai amado. Tem transformado, Senhor, impossibilidades em possibilidades divinas, Pai. Obrigado porque a fraqueza humana, Pai amado, significa, Pai amado, possibilidade divina, Senhor. Muito obrigado, meu rei. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, como Deus é bom. Como o Senhor, Ele é maravilhoso. Como o Senhor, Ele tem feito coisas grandiosas no nosso meio. Coisas extraordinárias. Coisas sobrenaturais. Aleluia. Você tem vivido o extraordinário de Deus na sua vida? Você tem vivido o espetacular? Você tem vivido o sobrenatural? Meu amado, se você não tem vivido ainda esta realidade, eu quero te animar esta noite, eu quero te dizer que esta é a realidade do reino para a tua vida e para a minha vida.
O Senhor nos chamou para viver o extraordinário. O Senhor, Ele nos chamou para viver o sobrenatural. O Senhor não nos chamou para sermos limitados segundo as limitações humanas naturais. O Senhor nos chamou para fazermos proezas, para fazermos coisas grandes. Existe uma passagem lá em Daniel, no capítulo 11, que diz que o povo que conhece o seu Deus fará grandes coisas, coisas extraordinárias, coisas miraculosas, tremendas. Aleluia. Queridos, nós temos que conhecer de fato esse Deus maravilhoso que também é nosso Pai, a quem nós temos servido. E eu queria falar com você um pouco sobre isso esta noite. Eu queria falar um pouco sobre o poder de Deus. O que é o poder de Deus e como nós acessamos este poder. Nós vemos aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, no capítulo 6 de Efésios. É uma passagem bastante conhecida de todos nós. Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, na verdade, eu vou ler apenas o versículo 10. Amém? Efésios 6, 10, diz o seguinte. Aqui esse texto, ele fala a respeito da armadura de Deus, e é um conselho de Paulo. Na verdade, é um conselho de Deus. Deus usou Paulo, o Espírito de Deus se moveu através de Paulo para a minha vida e para a tua vida. Amém? Se você for observar essa carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber algo muito precioso. Você vai ver que esse livro, essa carta, ela está dividida basicamente em 3 blocos. Amém? O capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos Paulo, ele falando a respeito da grandeza de Deus, a respeito daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos. Na verdade, é dividido em 2 blocos, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos Paulo, da grandeza de Deus, aquilo que está disponível, aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, para mim e para você. A partir do capítulo 4, nós vemos Paulo, ele animando esta igreja a viver esta realidade, porque, amados, o que nós percebemos aqui é que esses irmãos, eles estavam vivendo um tempo difícil. Eles estavam vivendo um tempo quase que de apostasia, um tempo em que eles estavam se associando com as obras infrutíferas das trevas. Parecia que eles tinham perdido, de fato, a sua identidade em Cristo, que chega ao ponto de Paulo falar ali no capítulo 5, ele diz assim, olha, você que dorme entre os mortos, levanta-te para que Cristo ele possa te iluminar. Você vê ali no capítulo 5, a partir do verso 1, Paulo ele falando aos irmãos, ele dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, nós não devemos andar nas obras infrutíferas das trevas, antes pelo contrário, nós temos que reprovar essas obras, porque nós somos filhos da luz, nós não somos filhos das trevas. Amém? Então, nós vemos Paulo lutando, o próprio Deus lutando, aqui nesta carta específica, para que uma identidade seja implantada, inserida no coração desses irmãos, para que eles percebam de fato quem eles são, o que eles têm, o que eles podem em Cristo Jesus. Amém? Nós podemos ver aqui nitidamente que há uma perca ou uma perda de identidade. Eles estavam se privando do espetacular, do melhor de Deus para as suas vidas, porque eles não estavam entendendo quem de fato eles eram em Cristo Jesus. E nós vemos Paulo animando a partir do capítulo 4, para que eles venham viver estas realidades que foram reveladas, eles façam posse disso, que eles se apropriassem destas verdades e que eles vivessem estas verdades. Amém? E aqui nós vemos a primeira chave para acessarmos o poder de Deus.
e provarmos o extraordinário e canalizarmos esse poder através das nossas vidas. É entendermos quem nós somos e nos apropriarmos disso pela fé. Na verdade, o fato de entendermos esta realidade vai fazer que fé seja gerado em nossos corações para que venhamos a tomar posse da mesma. E aqui no capítulo 10, nós vemos Paulo, ele falando aos Efésios. Entenda Deus falando a você e a mim esta noite. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra fortalecido, no original, ele usa a palavra, o sentido dessa palavra é ser revestido de algo. Amém? Ele está falando a respeito de uma opção que eu e você nós temos de nos vestir com esse poder. Amém? Ele é como se ele colocasse, como foi falado anteriormente, a opção na minha mão. É como se eu pudesse acessar isso pela fé. Amém? De fato, essa é a realidade. Eu tenho que acessar pela fé. As bênçãos de Deus, elas não se cumprem automaticamente nas nossas vidas. Somos abençoados? Sim. Fomos ressuscitados juntamente com Ele em Cristo Jesus, com Cristo? Sim. Estamos assentados à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais em Cristo? Sim. Nós temos tudo isso, se o poder foi derramado, está disponível, sim. Mas o fato de tudo isso ter se cumprido já, isso quer dizer que isso vai acontecer de forma automática na minha vida? Não, porque a fé é o que vai mover o braço de Deus a meu favor e a teu favor. É o que vai fazer com que este poder, ele seja manifestado nas nossas vidas, seja manifestado de forma prática em nossas vidas. Por isso que Paulo diz, olha, você tem que se vestir desse poder, revesti-vos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí depois ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém? Aí ele começa a falar a respeito da armadura. E quando ele fala do poder aqui na segunda parte do versículo, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele usa a palavra para força aqui, ele usa a palavra kratos. Amém? Ele usa a palavra kratos. Eu quero que você entenda que essa palavra, no grego, ela diz respeito ao poder em movimento. O poder agindo de forma prática em nossas vidas. É o poder sendo manifestado através de mim e através de você. Aleluia. Amém? Esse poder ele sendo manifestado através de mim e de você. Como acessamos ele? Como vivemos essa realidade? Pela fé. Tomando posse das promessas. O que Deus ele tem te prometido? O que está escrito a teu respeito nas Escrituras? Quais são os teus direitos? Quais são os teus privilégios? Quais são as tuas responsabilidades? Você tem, de fato, vivido, obedecido às tuas responsabilidades? Porque somente assim, meu amado, esse poder, ele se cumprirá na tua vida. E falando desse poder, você tem que entender qual a dimensão desse poder que está disponível para você e para mim. Nós vemos Paulo nessa mesma carta, lá no capítulo 1, a partir do verso 15, ele fazendo uma oração por esses irmãos. Na verdade,
ele começa esta carta orando por eles, para que a revelação de Deus, a iluminação espiritual os alcançasse de forma sobrenatural. Nós vimos aqui no início, eu falei que esses irmãos, eles tinham perdido um pouco a sua identidade. Eles não estavam sabendo de fato quem eles eram. Tanto que eles estavam se associando. Eles não estavam fazendo diferença. A Bíblia não diz que eles estavam mortos espiritualmente, mas eles estavam entre os mortos. Eles estavam em um estado de dormência espiritual, que Paulo diz assim, olha, enquanto vocês não se posicionarem, enquanto vocês não se levantarem, não saírem desta posição de prostração espiritual, não tem como a revelação de Deus alcançar a vida de vocês. Não tem. E Paulo, ele orando, ele ora por iluminação espiritual para que eles compreendessem a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e a sua herança nos santos. E a terceira coisa e qual a suprema grandeza do seu poder. Vamos ler lá, Efésios 1. Eu vou ler a partir do verso 18. Ele diz assim, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e olha só, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O interessante é que aqui no verso 19, ele menciona 2 vezes a palavra poder, em português, mas ele usa 2 palavras diferentes no grego. Obrigado, filho, melhorou. Ele usa 2 palavras diferentes no grego para poder. Amém? Ele diz que eu e você, para alcançarmos o ápice da maturidade cristã, como cristãos, nós temos que entender 3 coisas. Qual é a esperança do meu chamamento? Aonde eu estou localizado no corpo de Cristo? Qual é a minha herança? O que é que Cristo ele conquistou para mim na cruz do Calvário? Essas coisas, elas vão firmar em nossas vidas a nossa identidade. Essas coisas vão fazer com que eu e você venhamos a ser arraigados na fé, que as nossas raízes sejam aprofundadas. Amém? E que venhamos a permanecer inabaláveis. Né? Qual o segredo do coqueiro? Uma árvore fina, que tem uma copa grande, que produz frutos grandes e pesados, que sempre nasce em campos abertos, onde tem muito vento, eles entortam, eles vergam muitas vezes, envergam, mas não quebram, nem caem. Por quê? O segredo está na raiz. O segredo está na profundidade da sua raiz. As intempéries que eles enfrentaram desde novos, fizeram com que as suas raízes se aprofundassem mais e mais. E eles se tornassem árvores altamente resilientes. Elas chegam a se curvar muito, mas elas não caem. Mesmo com frutos grandes, frutos pesados, elas não caem. Mesmo submetidos a grandes ventanias, elas não caem, porque as suas raízes estão aprofundadas. E, amados, aprofundar as raízes, para mim e para você, como cristão, é entender essas coisas. É entender quem nós somos. É entender quem nós temos. E é entender aquilo que está disponível para nós. E ele falando desse poder que ele disponibilizou para mim e para você como igreja. Ele fala que esse poder é o supremo poder. Queridos, eu quero que você entenda essa palavra supremo poder como o poder que está acima de todo poder. Não existe um poder maior do que o poder que foi disponibilizado em Cristo para a sua igreja, que somos nós. Não existe um poder maior do que esse, que está disponível para mim e para você. Amém?
Esse poder está disponível para mim e para você. Aí no verso 19, ele diz o seguinte, olha só o que é que ele fala aqui no versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder? Essa primeira palavra poder, ele usa a palavra dunamis, diz respeito ao poder de Deus. Aí ele continua, a eficácia da força do seu poder. A segunda palavra para poder, ele usa a palavra kratos, no grego. Ele está falando do efeito do poder de Deus na minha vida, fluindo através de mim. Ele está falando a respeito de um poder que eu recebo do alto, é o dunamis, que é disponibilizado para mim e para você como igreja, sendo colocado em prática. Hoje, agora, neste mundo, nesta realidade tangível, esse poder kratos, que está disponível para mim e para você, é o poder prático, é o poder em movimento, é o poder em ação, é o poder sendo manifesto através da minha vida e da tua vida. E ele fala no texto da eficácia, da força desse poder, e ele explicando, querido, ele diz assim, olha, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E ele diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que somos nós, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu querido, ele falando desse poder, ele diz que é o mesmo poder. É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder, é a mesma força que empoderou Jesus no momento em que ele estava ali, na mansão dos mortos, no momento em que ele estava ali, pagando pelos meus pecados e pelos teus pecados, como Cordeiro de Deus, como o meu e o teu substituto. Esse mesmo poder entrou nele e fez com que ele se transformasse, que ele saísse daquela forma expiatória de cordeiro e se transformasse em leão. É o mesmo poder que empoderou a Jesus e fez com que ele triunfasse sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre a morte, sobre o inferno, sobre a enfermidade. É este mesmo poder que Pedro diz que foi exercido em Cristo e fez com que as cadeias da morte não pudessem reter. É o poder soberano, é o mesmo poder que exaltou Jesus e fez com que ele se assentasse à direita de Deus Pai nas regiões celestiais, na posição de triunfo, e que eu e você nos assentássemos juntamente com ele. Querido, eu estou falando desse poder que está disponível para mim e para você como igreja. Esse poder está disponível para cada um de nós. Como acessamos? Pela fé. Nós vemos algo prático. Eu estava meditando em Lucas, no capítulo 7. Não, desculpa. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Nós vemos Jesus, ele pregando ali na região de Nazaré. E a Bíblia fala que Jesus, quando ele estava ali pregando na sua terra, na sua cidade, ele se admirou da incredulidade daquelas pessoas. E o texto diz que ali ele não pôde. Não é que ele não quisesse, mas a Bíblia diz que ele não pôde. Meu amado, incredulidade
é fé ao contrário. Da mesma forma que a fé ela move o braço de Deus a meu favor e a teu favor, a incredulidade ela nos desfavorece diante de Deus. É como se o Senhor ele ficasse com as mãos atadas, ele não pudesse fazer a meu favor e a teu favor. E a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos sinais, muitos milagres, pelo contrário, ele curou apenas alguns poucos enfermos com imposição de mãos, mas eles não receberam a pregação do mestre ali em Nazaré, mas ele saiu pelas aldeias circunvizinhas pregando o evangelho. E logo depois ele decide enviar os seus 12 discípulos, de 2 em 2. E ele dá algumas instruções específicas para eles. Ele disse, olha, não leve alforje, não leve dinheiro. Na cidade em que você chegar, a casa em que você for acolhido, fique lá, não saia. E pregue o evangelho do reino. E da forma que Jesus instruiu seus discípulos, eles saíram. Queridos, me diz uma coisa, Jesus ele estava ensinando uma doutrina bíblica ali? Não. Ali foi a direção específica para aquele momento. Ele deu uma instrução específica e ele se submeteu a uma instrução específica. A instrução específica era, não leve bolsa, não leve dinheiro, vá de cidade em cidade, aonde você for acolhido, você entre, fique naquela casa, coma de tudo que for te servido lá. Se você chegar em algum lugar, não receberem a palavra, sai, lança o pó contra eles. Foi uma direção específica. Eles se submeteram. Logo depois, os discípulos eles retornam cheios de alegria. Por quê? Porque o poder Kratos, o poder sobrenatural, o fluir do dunamis, podemos dizer assim. O poder de Deus havia fluído através da vida daqueles discípulos e eles viram sinais, prodígios, maravilhas. Eles voltaram maravilhados com aquilo que Deus tinha feito através da vida deles. Por quê? Porque eles se submeteram à instrução. Eles obedeceram, eles se submeteram à instrução. Logo depois, nós vemos ali uma outra ocasião em que eles se deparam, que eles chegaram, a Bíblia fala que eles estavam exaustos, eles não paravam nem para comer. Jesus chama os seus discípulos para um lugar reservado, deserto, para que eles pudessem descansar. Mas quando eles chegam lá, eles têm uma surpresa, já existia uma grande multidão. As pessoas já tinham ouvido falar que eles estavam indo para lá, já existia uma grande multidão naquele local, esperando o Senhor, e a Bíblia fala que Deus se compadeceu, Jesus se compadeceu deles, Jesus teve misericórdia deles, e começou a pregar, de repente, o Senhor tem uma ideia brilhante, rapaz, vamos alimentar todo mundo. Os discípulos ficaram desesperados, eles queriam dispensar o povo, para que o povo fosse pelas vilas, comessem pelas aldeias. Jesus disse, não, nós mesmos vamos alimentar. O que é que nós temos? 5 peixes, ou 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor, ele diz, é o suficiente. Agora me diz uma coisa, a Bíblia fala que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Irmãos, pode-se presumir que tinha umas 10.000 pessoas ali no mínimo. E o Senhor, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou aquela multidão. Mas nós vemos algumas chaves, algumas coisas preciosas naquele texto. A primeira coisa, o Senhor ele manda todos se assentarem. Ele pega aquela grande desordem, aquela grande desorganização, e ele põe em ordem, ele organiza. Depois nós vemos Jesus, ele pegando aquele pão e aqueles peixes e consagrando a Deus. Consagrando a Deus. E depois ele age em fé e ele começa a dividir aqueles pães e aqueles peixes. Todos são alimentados, todos são fartos. E sobram 12 cestos cheios ainda. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Não despreze o pouco.
que Deus tem feito chegar nas tuas mãos hoje. Não despreze o pouco que está na tua mão hoje. Consagra ao Senhor, bota diante de Deus, deixa o poder de Deus fluir através da tua vida. Nós vemos ali vários princípios, nós vemos ali um princípio de consagração, nós vemos ali um princípio de generosidade. Eles pegaram aquele pouco, eles decidiram repartir, dividir, e aquilo que era pouco se tornou muito. Aquilo multiplicou. Meu amado, isso é o poder de Deus na prática. Isso é o poder de Deus real, fluindo através daquele que crê. Consagra o pouco que tu tem diante do Senhor. Deixa esse poder fluir através da tua vida. Não se acovarda diante das situações. Deus vai fazer, Deus vai cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu. Aleluia. O Senhor é bom demais. Então, meu querido, fica com essa palavra. Melhor do que simplesmente você ouvir esta palavra, é você viver esta palavra, é você praticar esta palavra na tua vida, de forma sobrenatural. Amém? Então, aquilo que nós temos, vamos nos submeter a Deus, vamos obedecer os comandos de Deus para as nossas vidas, vamos nos submeter às promessas e tomar posse delas pela fé. Vamos praticar, vamos obedecer, vamos consagrar o que nós temos, vamos colocar em ordem aquilo que está em desordem nas nossas vidas. E Deus vai fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais através da tua vida e da minha vida, amado. Amém? Então, querido, Deus te abençoe, viva o extraordinário, viva o sobrenatural na sua vida, no nome de Jesus. Te lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós vamos ter aqui pastor Gutenberg e pastora Dora, né, nos trazendo uma palavra do céu, uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Sexta-feira, nós vamos ter o pastor Josiane, a pastora Josiane. E domingo nós vamos ter o nosso culto Dunamis abençoado a partir das 10 horas da manhã. Então, amados, nós vamos ter ainda um resto de semana aí gloriosa, cheia do poder de Deus, extraordinário. Amém? Então, viva essa realidade, viva o sobrenatural, viva o extraordinário de Deus na tua vida. Então, meu querido, Deus te abençoe em nome de Jesus e seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Boa noite, queridos.